Mais um episódio do podcast do Oxente Summit, trazendo aqui a galera que tá dando show no palco e que desce aqui pro estúdio, já vem com esse bate-papo rápido. É quase assim, depois da partida de futebol, o técnico indo dar entrevista coletiva. É ou não é, Lucas de Ouro? É isso aí, a gente tá querendo aí, conquistar aí, né, mais uma vitória pro professor, né, para ficarmos bem no campeonato, é mais ou menos nesse clima. É nesse clima, já chega aqui para falar sobre o resultado. Primeiro, já parabenizar pela excelente palestra, né? Eu acho assim que trazer um cara com a sua expertise, com a sua ginga de baiano também, que traz toda essa criatividade, é importante. E já falar de ginga, falar de criatividade, tem tudo a ver, não? Total. Na verdade, eu acho que o processo criativo demanda muito jogo de cintura, Sim. né? Porque as ideias, elas podem vir de qualquer lado. E muitas vezes a gente acredita que as boas ideias, elas estão só nos profissionais mais experientes ou só nas cúpulas. Mas trabalhando com comunicação em agência, a gente entende que o estagiário pode ter uma ideia melhor do que o diretor, né? E isso, ao mesmo tempo que é assustador, é libertador, porque nos dá a possibilidade de ascender profissionalmente, uma vez que a gente acredita no nosso potencial criativo e que a gente coloca as nossas ideias para fora. Porque não basta ter só ideias, né? Você precisa apresentar essas ideias, colocá-las em prática. Então, é um processo, né? Até a gente se sentir seguro, confiante para apresentar o que a gente está pensando para as outras pessoas, mas é um processo libertador. Então, eu adoro falar de criatividade, porque eu acredito que é uma forma democrática, né, de construir soluções, sejam Sim. elas publicitárias ou de qualquer outra ordem, para diversos tipos de É para clientes. organizar a casa, E pode ser, exatamente, né? ó, vamos achar uma forma aqui, é para fazer aquele jantar que não tem muita coisa na despensa, tem que ser criativo. Então, colocar as ideias para fora, sugerir, debater, é muito importante. Eu achei muito bacana quando você falou sobre a forma que você vai colocar a sua ideia, que você vai defender a sua ideia, né? Sim. E agora, há pouco, você também exemplificou dizendo que até o estagiário ele pode ter uma ideia melhor de quem é o diretor. Exato. Então, vai ter a forma, né? Assim, no mundo da comunicação, a gente tem que entender o que é melhor. Tá. A melhor ideia é aquela ideia mais pertinente para atender aquele objetivo específico, né? Mas não necessariamente é a melhor porque aquela pessoa teve, né? Uhum. Então, a gente entende e procura se aprofundar no desafio para saber quais são ali as circunstâncias, os parâmetros que você precisa apresentar uma solução e você vai modelando a sua ideia. Por isso que o processo é legal quando você tem um time bacana, quando você consegue trocar, co-criar, né, nesse processo. E eu gosto muito de entender que a criatividade ela é possível para qualquer pessoa, né? Então, hoje eu fiz uma pergunta aí na palestra, quem se considera criativo? E algumas pessoas falam, não, não sou criativo. Eu falo, mas, cara, você é criativo. Você chega atrasado no trabalho e você vai ter que dar uma desculpa, você inventa alguma coisa, sabe? Mas a criatividade muitas vezes está atrelada às artes. Então, o cara que desenha bem, a menina que canta bem, são vistos como mais criativos, mas no dia a dia a criatividade está presente em tudo, né? Um contador criativo faz uma diferença para uma empresa, sabe? Total. Então a criatividade ela tem que ser amplificada, motivada e trabalhar aqueles pilares que eu falei também, dos bastidores da criatividade, né? O que a gente cria é legal, mostra para todo mundo o que a gente criou, mas no processo de criação tem muita coisa envolvida. Essa parte sobre ser ou não ser criativo, eu acho que a pessoa pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo é. Mas existe uma forma de você estimular isso também, não é, Lucas? Total. E eu falo que os bastidores da criatividade são a autoestima, autoimagem e autoconfiança, né? Sim. Se a gente não gosta da gente, a gente não vai gostar do que a gente está criando, né? Das ideias e soluções que a gente está propondo, né? Se a gente não se sente seguro com a gente, talvez a gente não se sinta seguro com as soluções que a gente vai vender para um cliente, né? Ou talvez ele não sinta segurança nas ideias que está propondo. Então, a autoimagem é a mesma coisa, né? Então, é importante que a gente esteja bem com a gente mesmo, para que a gente possa propor ideias mais legais, né? A gente, no nosso dia a dia, a nossa vida é tão corrida, né? Tem um trabalho tão exaustivo e que demanda a gente uma alta produtividade. Muitas vezes a gente negligencia esses pilares aí, mas é batata. Quando você está bem com você, você vai acabar criando melhor.
É muito bacana. Você falou sobre todo dia do nosso trabalho. Acredite se quiser, antes de eu vir para cá, eu papoquei. Eu não vou dizer que foi ela, não. Vou dizer que fui eu, né? Para dizer que mulher não sabe dirigir, que minha mulher sabe dirigir mais do que eu. Mas papocou o pneu no meio-fio e rasgou. Imagina, vem para cá, né? Então, assim, tipo, é uma responsabilidade grande eu utilizar da minha criatividade também para poder sair dessa situação e chegar aqui com o astral que o evento merece, Exato. né? Então, é a criatividade no dia a dia, não? E tá tão atrelado. Freud dizia que a gente tem um aparelho psíquico, né? Tipo um aparelho respiratório e tal. Aham. Ele postulou isso. Sim. E ele dizia que as ideias são a junção dos inputs externos com as nossas emoções. Por isso que quando a gente se sente meio empacado num processo criativo, deu um branco ali, não consigo, né, sair de um desafio, é legal a gente passear mais, ir para museus, escutar música, ter mais inputs. Quanto mais inputs, mais possibilidades para a gente ter ideias novas. E também por isso que naqueles momentos que a gente está muito introspectivo, Sim. recebeu um pé na bunda de uma namorada, você vira um poeta. Porque É. você está mergulhado na sua emoção, você está mergulhado ali na sua essência. E também acabam surgindo ideias desses processos. Então, eu acho que é uma boa solução, assim, quando você se encontra num encruzilhado, num dilema, assim, ó. Eu preciso olhar mais para dentro e preciso olhar mais para fora, porque não tem erro. Se eu tiver mais vivência, viajar mais, conversar com mais pessoas, vão surgir novos negócios, vão surgir novas ideias. E se eu olhar mais para dentro, fizer minha terapiazinha, fazer minha meditação, Aham. fazer meu exercício físico, etc., me cuidar, certamente eu também vou ser mais produtivo, eu vou estar mais alinhado aí com o que eu estou apresentando para as pessoas. Muita produção no dia a dia a gente vai vendo, e quando a pessoa está realmente com todos esses pilares aí, você vai numa situação ou outra, mas você vai seguindo. Você que é um cara que tem uma experiência muito bacana nessa parte de criatividade, já teve alguma campanha, alguma situação, algum case que você estava junto e num certo momento, no meio, você, poxa, eu tô sem sair daqui. Total. Cara, você quer desafio maior do que lidar com os deadlines, com os prazos da E publicidade? É o tempo todo você sendo testado, sejam por orçamentos complexos, ou principalmente com prazos muito curtos. Então hoje eu fiz um exercício aí com a galera toda, eles entenderam que o tempo que se tem para criar faz totalmente diferença a da casinha? da casinha, faz toda a diferença no resultado que você apresenta. Mas eu acho que a gente consegue sim criar uma forma de se habituar com essas pressões, né? Então eu já tive campanhas que foram bem difíceis. As campanhas eleitorais são campanhas onde você sofre muita pressão. Tem uma pressão política, tem uma pressão pelo voto, pelas pesquisas, por excelência no material. É o horário eleitoral que todo dia o seu concorrente está aparecendo com algo novo. E as notícias que acontecem entre os programas eleitorais, que são tão Sim. importantes quanto o Ó, horário ali da publicidade. a rede social? Pô, tanta coisa e você está sendo... sabe aquela imagem daquele artista circense com vários pratinhos assim segurando? É isso, é. Você tem que ficar administrando isso tudo e entregando aí com bom humor, com criatividade, com leveza, porque ninguém aguenta estar no meio de um processo tão tenso e com responsabilidade. Ninguém aguenta estar convivendo também com pessoas que são pesadas por si só. O Claro. trabalho em si já não tem esse nome à toa. Vai dar trabalho, mas se você não contribuir para o trabalho ser mais pesado, é uma grande forma de você ascender profissionalmente, de ser ser resolutivo e de ser um cara que traz soluções e que não vai atrapalhar nenhum processo. Então, no final das contas, eu acho que é isso. Cara, você falou agora sobre estar em campanha eleitoral. Você falou de tudo aqui. Você falou de repercussão, de notícia do concorrente. Você falou da pressão até em pesquisas. E tem algo também que é, tipo assim, o lado judicial da campanha eleitoral, que você não pode errar nada, né? É tudo muito penalizado. Não, é um jogo assim não é para amadores, Não é para sabe? amadores, Que é né? muita responsabilidade.
Por isso que, às vezes, nesses processos, você acaba tendo a possibilidade de conviver com profissionais de outras áreas, mas que também Sim, estão no nível de excelência. claro. Isso é incrível. Sim. Na área de arte, que é uma área que eu tenho afinidade, eu trabalhei com cenógrafos para fazer aquele cenário do candidato, uma coisa que pode parecer corriqueira, mas aquele cenógrafo era o cara que tinha que fazer o cenário num lugar que não era o ideal, tinha que Tá. resolver de um dia para o outro. Então, muitas vezes era o mesmo cara que criava os filmes hollywoodianos filmados no Brasil, na Amazônia. Então, às vezes é o cara que vai fazer a abertura da novela, que é uma coisa pensada, é um processo Claro. assim, mas de um dia para o outro ele vai ter que trazer uma solução para uma vinheta de um programa, né? Então, você acaba convivendo com pessoas assim que são de diversos backgrounds assim e que trazem uma riqueza para a sua profissão. No final das contas, trabalhar com comunicação é saber lidar com gente, gostar do diferente, gostar de aprender, né? Ensinar o que você sabe, Sim. entender também que o que você sabe funcionou para você, mas não quer dizer que vai funcionar para o outro. Então, não pode ser vaidoso. A gente estava falando sobre ego, a gente estava falando sobre isso antes. Você tem que. É algo delicado, o ego, né? Você tem que ser confiante, mas você não pode ser soberbo. Ai, Né? meu Exato. chapa, a minha Exato. ideia é melhor. Não dá, não dá. E não, assim, e ter orgulho das ideias que se tem, Sim. mas não ser apegado com as ideias. Porque às vezes elas não funcionam. E no digital, você tem que entender que o tempo de teste é muito rápido. Bateu, Então, levou. Exato. Então, se aquilo não deu certo e o objetivo é conversão, você vai ter que mudar. E às vezes você vai mudar para uma coisa que você não acha tão legal, mas que funcionou, né? Sim. Vai entender, o ser humano é tão complexo, então não dá pra gente ficar se apegando com as coisas assim, sabe? Com as ideias. Entender que a gente tem aí um arcabouço infinito de ideias. Então, se não gostou dessa minha, relaxa que eu vou trazer outra, sabe? É isso aí. E para finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria saber, cara, como é que tá. A gente falou da sua história, estamos falando do agora, do que a gente está conversando. Você acabou de fazer uma palestra massa. E para frente, como é que você se imagina, cara? Daqui a. Eu vou jogar aqui meio Marília Gabriela. Daqui a 5 anos, né? Porque tem isso também. O que a gente se imagina, Sim. o que você se imaginava 10 anos atrás, o que você está hoje para É. frente, com toda essa dinâmica que você vive intensamente. Total. A nossa área de comunicação é uma área ingrata no que diz respeito ao tempo, né? Sim. É uma área onde a juventude é muito valorizada. Seu jovem. Exato. Ser jovem tá na tendência, tá no momento. Por isso que às vezes dentro da agência você não vê tantas pessoas tão experientes assim, ou tão vividas. Sim. O que é um erro, porque a gente acaba juniorizando o mercado e a gente não tem com quem trocar. Experiências diferentes e as ideias vêm dessa troca, né? As soluções diferentes vêm de... Pô, o cara já passou isso várias vezes, né? Claro. Então, como eu me vejo daqui a 5 anos, se for que nem lá no Carnaval de Salvador, teve uma história que o arrebatamento vinha aí de 5 a 10 anos. Não sei se você ficou sabendo de Ivete Sangalo lá e tal, com vi da Good Baby. Baby e tal. Então, assim, fazer uma projeção de 5 a 10 anos, assim, pode ser que não tenha nem mais nada pra gente viver. Mas eu acredito que profissionalmente eu vou continuar curioso, né? Interessado, né? Não só nos desafios dos clientes, mas de entender como eu posso me transformar, né? Na minha profissão. Porra, 2 anos atrás, para eu gerar uma imagem do jeito que eu imaginei, eu tinha que contratar um fotógrafo, um ilustrador, uma série de coisas. Hoje em dia, eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que me dá uma facilidade para materializar as ideias. Bacana. Ainda não fica do jeito que eu imaginei, ou às vezes não fica com aquela precisão que a gente precisa. Mas, já é uma ferramenta nova. É um atalho, né? Total. E isso gera debates. Poxa, imagino que os ilustradores estão pensando, e agora? Vai acabar minha profissão? Porque o cara dá 2 cliques e gera uma imagem, um desenho incrível. Mas, poxa, os pintores também passaram com isso. Quando surgiu a fotografia. Tem isso E também. a fotografia veio não para substituir a pintura, mas a pintura que queria ser super realista, aquela coisa de pintar igual à realidade, veio a fotografia com muito mais realidade ali e já tomou esse espaço. Mas aí o que aconteceu? Os pintores entraram no surrealismo, entraram nos movimentos artísticos, né? Que levaram a pintura para um outro lado. Sim. Então, a ferramenta ela sempre vai estar provocando o criativo e, assim, a gente acredita que a gente estuda para depois ir para o mercado de trabalho. Cara,
Você nunca para de estudar, sabe? Nunca. Não, eu vou estudar agora e depois eu vou trabalhar. Meu amigo, se você parar de estudar, você vai trabalhar pouco. É. Então você tem que continuar estudando, se mantendo curioso, participando de eventos como esse. Então eu vim aqui bater um papo com a turma toda aqui de Aracaju e aprendi muito, e troquei ideias e entendi como é que é a realidade do mercado, que é diferente do mercado baiano, apesar de estar aqui em Salvador, lado, é né? do lado, mas é uma outra Tudo realidade, diferente. né? São perfis, Consumo, né? exato, é tudo diferente, o sotaque muda, Tu né? imagina. Então, assim, a gente costuma ouvir muito dos sudestinos de que o Nordeste é uma coisa só. A gente que tá aqui, a gente sabe que não é, né? Acho que é um grupo, vai estar todo mundo junto, né? Exato. Eu não vou falar assim também dos sudestinos, que eles estão repensando algumas coisas. Apesar de que eu vi que tem uma novela aí, que vai surgir, que retrata o nosso Nordeste com aquele sertão, aridez, aquele filtro sépia amarelado, todo mundo suado. Tudo bem que tá um calor da porra, mas, porra, a gente é urbano, a gente é cosmopolita, a gente tem referências aí do mundo todo, sabe? Tem coisas que acontecem aqui que são incríveis, Se né? eu soubesse que lá no povoado Angico, em Glória, o pessoal tá com internet 5G, eles não vão nem acreditar. Pois é. Então, assim, o mundo, assim, eu entendo que alguns estereótipos fazem parte, assim, Do imaginário, do imaginário. né? Mas a gente não é apenas isso, né? Então, fico muito feliz de que esses movimentos de desconstrução e disrupção mesmo estão acontecendo. Eventos como esse aqui que eu estou participando são legais para dar uma chacoalhada. A gente se chacoalha também, né? Chacoalha o mercado. Aí eu vi que tem aqui pessoal de marketing de várias empresas, tem profissionais das agências, tem designers, tem ilustradores, fotógrafos, tem tanta gente envolvida no nosso mercado de comunicação e tá todo mundo debatendo, jornalista, tá todo mundo debatendo e falando assim, ó, vamos escutar o que o coleguinha tá falando, o que tá fazendo, porque isso pode reverberar e me trazer soluções também, talvez pro meu dia a dia, né? Isso é bom, isso é bom. Massa. Por isso que o cara tá aqui para bater um papo com a gente, né? E agradecer aqui a presença do Lucas. Lucas de Ouro é em primeiro lugar, tá vendo? Você viu o trocadilho que eu... muito bom. Nossa, eu vi. Trocadilho. Nossa. Não, é sacanagem, porque todo mundo acha assim, pô, Lucas de Ouro, esse cara é presunçoso de ter um nome artístico, assim, meu amigo, eu nasci com esse nome. Então, assim, pô, vamos tirar proveito do nome que eu nasci, de batismo, né? Com certeza. Então, assim, no final das contas, todo nome é um nome inventado, né? A gente sabe, né? As famílias, algum momento alguém criou esse nome. Pois é. Mas a gente vai seguindo aí. E fui muito bem recebido aqui em Aracaju, aqui no Oxente Summit. A galera é massa. Eu adoro Aracaju, parte da minha família materna mora aqui, é daqui. Então, eu tenho uma relação afetiva muito grande aqui com o Sergipe. Passava minhas férias aqui com os meus primos e tal. E tô muito feliz de estar voltando agora profissionalmente para bater um papo com a galera aqui também. Coisa boa. Se o Silvio Santos estivesse aqui, ele ia dizer, com vocês, Lucas em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Olha, gente, agradecer o Lucas. Valeu. Lembrando que o podcast aqui do Oxente Summit é aqui na produção do meu querido Ricardinho Sá, do Na Colina Estúdio, que tem essa qualidade top, hein? Na Colina Estúdio. Até o próximo pod do Oxente Summit. E agora chegou a hora de tomar café e voltar para a palestra. Vou ver que depois que eu vou trazer aqui.